A graça e a paz do Senhor Jesus, gente. Eu tô aqui, quero falar algumas coisas aqui que eu tô assim conformado a quantidade de coisas que eu tô vendo assim que dos líderes, pastores, pessoas que eu admirei durante, né, não sei se eu vou usar o termo admirei, admirava ou admiro, mas tanta gente tentando afrontar a igreja, dizendo e faz tal coisa e diz, cara, os religiosos vão ficar doidos com isso aqui. Cara, você é religioso, você é isso, você é aquilo. Então o cara quer cantar uma música secular, ele faz questão de postar e chamar qualquer um que não canta de religioso. O cara quer fazer um negócio que não se parece com o que a igreja faz e usa esse termo. Agora eu fico pensando aqui, por que as pessoas hoje elas estão dizendo que é religioso qualquer limite? Se você fala em vida de pureza e santidade, se você fala nessas coisas, as pessoas vão dizer que é religiosidade. As pessoas estão saindo, tem um movimento agora chamado dos desigrejados, e as pessoas saem da igreja para criar a sua própria igreja, que é a igreja dos desigrejados. O cara não aceita se submeter a um pastor, então ele chama aquela instituição de religiosa, então ele sai para viver as suas próprias regras. Então, eu estava lendo a Bíblia e eu percebi um negócio. Cara, Israel ficou 400 anos sobre o domínio do Egito e eles respeitaram todas as regras do Egito como escravos. No momento em que Deus os liberta do Egito e os transforma em livres, em 40 dias, caras, eles murmuraram contra Deus, eles não aceitavam as ordenanças do Senhor, reclamavam de tudo. Você vê lá Israel, lá no tempo da Babilônia, o cara tocou, estava cheio de judeu lá, que seriam os crentes daquele tempo, e o cara disse, eu vou tocar a buzina aqui, todo mundo tem que se ajoelhar. Todo mundo se ajoelhou sem problema, exceto 4 jovens. Eu fico pensando que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego deveriam ser chamados de religiosos pelos caras da época. Dizer, esses caras são muito religiosos. Pô, qual o problema de ajoelhar para a musiquinha do rei? No coração eu não estou adorando essa imagem. Esses caras aí são muito religiosos, querendo ficar aí de pé, querendo dar uma de crentão. Nós não vamos nos prostrar. Cara, eu acho que a gente está perdendo, a minha geração precisa acordar porque a gente está perdendo o bom senso. Nós estamos entendendo liberdade de um jeito diferente que a Bíblia realmente nos ensina. Nós somos livres do pecado. Não fomos livres para pecar o pecado que a gente acha que deve pecar. Tá? Pessoal, eu não vou responder muito aqui os comentários, que eu estou muito focado em desabafar isso aqui. Te peço que compartilhe isso. Entende? Eu não acho que seja religioso. Eu entendo, eu concordo. Eu vim de uma geração, por exemplo, que nada se podia. E eles foram radicais e extremistas quanto às doutrinas daquele tempo. Mas eu também não posso agora, porque um dia eu me senti um pouco privado de muitas coisas e levantar agora uma bandeira radical de uma liberdade sem limite. Onde essa liberdade nada tem problema, onde... sabe, eu entendo que a gente está numa geração que não é pecado você usar um colar, eu entendo que a gente está numa geração em que a aparência não tem mais uma roupa de um crente, um estilo de cabelo de crente, mas pelo fato de eu me vestir como pessoas normais, não quer dizer que isso me torna livre para fazer o que eu bem entender. Né? E ainda usar como argumento dizer religiosidade para embasar os meus excessos, ou aquilo que eu sempre tive vontade de fazer, e disseram que era pecado, de repente eu faço e eu quero fazer, mas aí eu não fico feliz em fazer. Eu quero postar e dizer para as pessoas que elas devem fazer também, porque agora são livres da religião. Sabe? E eu vou falar uma verdade pessoal, eu não vivo mais embasado em religião, mas eu ainda tenho um livro de regras. Não como os 10 mandamentos. Eu tenho um Senhor que me comprou na cruz. Eu era escravo de um Senhor mau, que era o pecado, e que todo o meu pagamento por qualquer coisa que eu fazia era a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas aí veio um Senhor bom e me comprou. E ainda me deu a opção, cara, você é livre. Se você quiser morar comigo, você pode morar. Se você quiser ficar longe de mim, você pode ficar. Mas eu entendo que uma vez que ele disse, mas se você quiser morar comigo, eu tenho princípios. Não são regras, são princípios.
Sabe, o caráter de Deus é baseado em limites e princípios. No Jardim do Éden, o homem podia comer de tudo. A primeira ordem de Deus foi coma livremente de tudo. A primeira ordem não foi não coma, foi coma. E só teve uma restrição, cara, uma única árvore no meio de todas as outras. Sabe? Mas o homem decidiu, não, cara, essa única restrição para mim não é o suficiente, eu quero criar meu próprio ponto de limite. E as pessoas, na verdade, estão querendo ser livres dos limites para criarem seus próprios limites, querem ser livres da religião para criarem sua própria religião, querem ser livres de qualquer autoridade para serem suas próprias autoridades. E eu vou dizer assim que está me assustando ver a minha geração que ela quer andar sem limites e eu não sei aonde isso vai nos levar. Eu não sei até onde isso vai nos levar, porque na Bíblia o que continua puro ainda é puro. Né? Eu não sou um cara, eu não sou conservador de forma nenhuma. Vocês veem as roupas que eu uso, algumas vezes que vocês me veem de terno ou camisa é porque eu respeito o lugar onde eu vou. E eu também entendo que a minha geração que passou, ela me deu o que ela entendia do Evangelho. Ela não quis me maltratar, não era o objetivo me maltratar, me tornar infeliz nesse mundo, era a revelação que eles tinham. Mas eu não posso usar de uma revelação nova para também usar o termo da liberdade para construir uma geração sem limites, sem caráter. É uma geração que peca e usa a desculpa de que está na graça. E eu, cara, eu sou um pregador da graça. Se vocês acompanharem as minhas coisas, eu sou um pregador da graça e da graça radical, de uma graça que perdoa, que foi pago. Mas eu entendo que a graça, ela teve o poder de me libertar do inferno. E se ela teve o poder de me libertar do inferno, ela pode me libertar da pornografia, ela pode me libertar de uma série de coisas. E olha, gente, eu não sou um santo, eu não sou um cara perfeito. Perguntem a minha esposa, eu sou cheio de defeitos, eu tenho uma história, eu já caí, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida. Mas sabe, quando eu tive a minha experiência real com Jesus, o meu único objetivo agora é acertar. Meu único objetivo agora é conhecer o que Ele quer de mim para que eu cumpra a vontade dEle. Eu gosto do termo que Paulo usa quando ele diz escravo do Evangelho, escravo de Jesus Cristo. Não é porque Jesus me fez um escravo. Não, mas é que Ele me libertou de algo tão ruim que eu decidi ficar com Ele por escolha, me tornar o seu servo. O escravo na Bíblia tem conotação de propriedade, né? Não é escravatura, de trabalhar, é de propriedade. E eu tô com medo, de que a gente se transforme em radicais e a gente perca todo o bom senso do Evangelho, porque o Evangelho ainda transforma. O Evangelho purifica, o Evangelho faz um casal de namorados que viviam uma vida sexual ativa e dizer assim, cara, isso não está certo. O casamento Deus criou para a gente fazer isso, a gente tem que mudar a nossa conduta de namoro. Eu acredito que ainda a graça de Deus pode fazer um fumante dizer, cara, eu tenho que parar com isso. Eu ainda acredito que a graça de Deus pode fazer um cara violento se tornar bondoso, um ursinho carinhoso. Entende? Eu entendo que a graça transforma as pessoas. Eu entendo que há muitas coisas que disseram que eram pecados e que deixaram de ser pecados. Mas deixa eu ensinar um princípio para você aqui, que eu pratico na minha vida. Jesus transformou 10 regras e embasou essas 10 regras em 2. E nas 2 a lei é o amor. Amar a Deus e amar o próximo. Então tem muitas coisas, por exemplo, eu vou dizer aqui para vocês, eu vou falar abertamente. Por exemplo, eu não acho um texto na Bíblia assim, para dizer assim, olha, tatuagem é pecado. E eu até tenho vontade de fazer. Agora eu vou dizer por que eu não faço. Porque existe uma série de crianças que estão aí desse outro lado, existe uma geração que está chegando, e que eu estou trabalhando para que ela seja pura. Que eles vão querer tatuar e vão chegar em casa e dizer para os seus pais assim, olha a tatuagem que eu fiz, os pais vão dizer, cara, eu não queria que você tivesse feito isso. Ele vai dizer, não, mas o pastor Lucas fez. Então na lei do amor, a gente abre mão até daquilo que é permitido. Entende? Porque a gente está construindo uma geração que se destaque, uma geração que seja tão pura quanto aqueles 4 jovens, que se fosse hoje, eles seriam 4 religiosos. Se fosse hoje, na cabeça dessa galera de hoje, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, esses caras seriam religiosos. Pô, os caras negaram comer com o rei, qual o problema de jantar, fazer uma jantinha com o cara? E eu chamar esses caras de religiosos.
mas eles queriam viver uma vida separada. Então só vou pedir para você, que se você é um desses caras que foi magoado pela igreja, se você é um desses caras como eu, que já foi disciplinado por causa de uma bola, por causa de um filme, por causa de um Jaspion, por causa do Power Rangers, certo? Se você algum dia se feriu com a igreja, cara, não transforme a sua mágoa na mágoa de todos. Não precisa pegar a sua mágoa e achar que toda a igreja é ruim. Cara, é a revelação que eles tinham naquele tempo. Aquele tempo não era só a igreja que era mais radical, os pais eram radicais, a sociedade era mais radical. Mas também nós não podemos nos tornar uma sociedade sem limite, entende? As pessoas devem ser respeitadas, mas assim, apesar de eu respeitar o que você pensa, eu não quero te impor o que eu penso, mas eu acho que você também não tem que impor o que você pensa. Eu acredito em alguns limites e eu vou me dirigir agora aos jovens cristãos, aos jovens da igreja. Cara, não vivam esse evangelho maluco. Você está na graça, você não está mais debaixo da lei. Sabe quando Jesus disse, vinde a mim, vocês estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele não chamou a gente para não carregar jugo nenhum. Tem um jugo, cara, tem alguma regra, tem alguma coisa. Ela não é pesada, ela não vai te matar, ela é leve, é suave. Mas não é andar sem nada. Sabe, há limites no evangelho. E se a gente quer fazer diferença nesse mundo, a gente precisa se diferenciar em alguma coisa. Não estou falando de aparência, eu estou falando justamente do interior. O problema é que essa galera que está sem limite, eles estão externalizando uma dor, uma mágoa que eles tiveram um dia com a igreja. Sabe? Se magoaram com um pastor, se magoaram com uma igreja porque colocaram um limite demais e aí agora querem se revoltar contra tudo. Tá errado, gente. Tá errado. A gente não precisa ir nem para um extremo e nem para outro extremo. A gente pode se agarrar ao evangelho genuíno. E o evangelho vai nos tornar livres de todas essas mazelas. Vai nos tornar livres da religiosidade, vai nos tornar livres do pecado, vai nos tornar livres de tudo aquilo que não é vontade de Deus. Mas o evangelho não vai te tornar dono de si mesmo. O evangelho não propõe que você dirija a si mesmo. O evangelho não propõe que você se torne o limitador das coisas. O evangelho propõe que você ande debaixo da vontade de Cristo. Eu não estou pregando aqui tradicionalismo, eu não estou pregando essas coisas. Eu acredito que naquele tempo foi importante, eu acredito que naquele momento era como aquela geração se comportava, é a revelação que tinham, mas eu acho que estão pegando a revelação e estão revertendo os valores. É isso que eu acho. Então, vamos ficar firme no evangelho. Tá? Vamos pegar firme no evangelho. Vamos ser gente pura. Nós vamos estabelecer uma geração que está vindo atrás de nós. Vamos estabelecer uma geração pura, saudável, que pode usar boné, pode ter cabelo pra cima. E se tiver tatuagem, não tem problema, cara. Mas eu acho que quando a gente colocar o limite do amor na nossa vida, a gente precisa entender que tem um outro que precisa ser ganho e respeitado, sabe? Que tem o outro. Então, algumas vezes, cara, a gente abre mão até do permitido por causa do outro, para conservar o coração do outro. Então eu não estou dizendo que, cara, o cara que usa brinco não pode entrar no céu. Não estou falando nada disso, cara. Eu não sou conservador a esse ponto. Mas eu também não posso entender agora que ser evangélico é botar um brinco, ou que ser evangélico é tatuar Jesus no peito. Não, eu também não posso ir para esse radicalismo. Entende o que eu estou dizendo? Eu espero que você me entenda. Eu não quero passar uma má imagem. Eu não sou um cara conservador. Sabe, eu não tenho problema em receber, eu tenho na igreja várias pessoas que têm confusões sexuais, mas eu também não posso pegar essas confusões e estabelecer, não, viver o evangelho é viver confuso sexualmente. Não, entende? Eu posso entender que as pessoas levam tempo para mudar alguns conceitos, mas dentro de certos limites, cara, limites que transformem, sabe? Eu não acho que um cara que se converteu, escreve e faz uma tatuagem da cruz, ele está condenado. Para mim, não, de verdade. Eu não acho que não, mas eu também não acho que o evangelho pode ser a bandeira do só é salvo os tatuados. Sacou qual é? E as pessoas estão querendo fazer isso com o evangelho. Tudo que elas deixaram, que disseram não pode fazer, elas agora querem transformar o evangelho. Tudo que não podia fazer, agora pode. Mas nem tudo, cara, sabe? Nem tudo pode. E não é todo mundo que vai saber lidar com certos limites. Tem gente que vai extrapolar e vai usar o mesmo argumento, dizendo, eu tô na graça, etc. Então, galera, bora mudar nosso conceito, vamos purificar nossa geração, vamos andar na pureza do caráter. E o próprio Espírito Santo
vai nos dando esses limites aí. Eu só tô falando isso porque eu tô vendo uma galera aí fazer cada loucura, cada coisa na tentativa de afrontar as igrejas, na tentativa de afrontar os pastores antigos, na tentativa de afrontar os conceitos antigos. Sabe, e eu acho que a gente tem que aprender a andar nas gerações. Os nossos hinos modernos cheios de guitarra, rock and roll, não são mais ungidos e nem menos ungidos do que os antigos. Mas a gente caminha entre várias gerações e a gente tem que se respeitar. Os antigos gostam do hino mais velho, pô, vamos tocar o hino mais velho, os jovens gostam, tem que ter espaço para todo mundo. Eu só não quero que as pessoas levantem a bandeira e transformem o evangelho numa patifaria. A gente não pode deixar isso acontecer. Cara, Deus abençoe, boa noite para vocês. Me perdoe, eu não vi aqui, não entrei nessa live hoje para interagir aqui. Na verdade, eu só queria deixar essa mensagem. Não sei quantas pessoas vão assistir, não sei quantas vão ver até o final, mas eu só queria deixar essa mensagem. Deus abençoe vocês.